Olá, queridos alunos, tudo bem? Bom, vamos a mais uma aula essa semana, a gente finalizar o nosso assunto sobre ligações químicas, né? E aí, na nossa aula 10, nós vamos falar sobre polaridade das moléculas e forças intermoleculares. Dois assuntozinhos pequenininhos, porém muito importantes para o aprendizado de ligações químicas, certo? Assunto bastante explorado em provas de Enem e em algumas outras bancas, ok? Para falar sobre polaridade, sobre forças intermoleculares, é bom que a gente retome um assunto denominado propriedades. E aí a gente vai focar um pouquinho na eletronegatividade. Só lembrando, pessoal, para vocês, o que é eletronegatividade? É a capacidade que um átomo possui de quê? De atrair para si elétrons que ele compartilha com outro átomo em uma ligação que é covalente, certo? Aí lembrando as setinhas na tabela periódica, a eletronegatividade cresce na tabela periódica de baixo para cima nas famílias, da esquerda para a direita nos períodos, tirando aí os gases nobres, que aí foi assunto de outras aulas, né? E aí, pessoal, peço que vocês aprendam essa pequena sequência de elementos. São os elementos considerados mais reativos, são os que mais aparecem em produção de moléculas. É isso? Então, aí uma frasezinha só uma palavrinha. É o von Clibrix pH, certo? E aqui é a fila da eletronegatividade, sendo que o composto mais eletronegativo é o F, que é o flúor, e o menos é o hidrogênio. E aí, se você for olhar, a maioria das moléculas que existem na natureza, elas têm esses compostos, esses elementos aqui, ó, esses 10 elementos, 3, 6, 9, 10, certo? E aí, vamos lá. Então, quanto maior for a eletronegatividade, maior será a força com que o átomo puxa para si os elétrons compartilhados. Então, quando você pensar em força de atração para o centro da molécula, você pensa sempre na eletronegatividade, certo? Então a eletronegatividade, vou aqui repetir, é muito importante para que a gente entenda esse nosso assunto de polaridade e de forças intermoleculares, ok? Bom, o que seria a polaridade? A polarização das ligações. Então, pessoal, a gente sabe que as moléculas químicas, elas se ligam, aliás, os elementos químicos, eles se ligam entre si buscando o quê? A estabilidade. É isso? Então eles querem se estabilizar, ficar respeitando a regra do octeto, para ficar parecido com quem? Com o gás nobre. É isso? E aí nós temos inúmeros exemplos que a gente já citou antes, como é que ocorrem as ligações químicas, e aí nós vamos usar isso aqui também na parte da polaridade, ok? Então, o que seria essa polarização das ligações? Consiste no acúmulo das cargas em uma determinada região. E aí toda molécula que ela é dita polar, que ela tem polaridade, todo elemento que traz polaridade para a molécula, ele possui em sua característica um polo negativo e um polo positivo, não é isso? Então todo composto que for considerado polar, ele tem que formar um polo positivo e um polo negativo, ok? No lado do polo negativo, há uma maior concentração de elétrons. Isso é até uma coisa lógica, né? Então, se os elétrons estão situados em um lugar, em um ponto da nuvem, mais do que no outro, aquele ponto que tem mais elétrons, ele vai ser considerado o nosso polo negativo, não é isso? E aí o polo positivo vai ser aquele que tiver a menor concentração de elétrons. Ou seja, quando tem menos elétrons, tem uma maior concentração dos prótons. É isso? Aí eu tenho carga positiva de um lado, carga negativa do outro. Eu chamo isso de polarização das ligações ou das moléculas. Não é isso? A polaridade de uma ligação, ela é expressa pela diferença da eletronegatividade. Por isso que nesse assunto nós precisamos entender a eletronegatividade. E essa diferença da eletronegatividade vai ser comparada entre os átomos que estão ligados dentro de um composto, dentro de uma molécula, certo? Nós podemos classificar as ligações em
ligação covalente polar, ligação covalente apolar e ligação iônica, né? Eu tenho ligação apolar, polar e iônica. Quando é que a ligação é apolar, professor? Quando ele não forma polos, quando a nuvem eletrônica fica homogênea, não é isso? E quando é que a ligação covalente é polar? Quando ele tem uma maior concentração de elétrons de um lado e uma menor concentração do outro. Aí com o lado que tem mais elétrons vai ser o nosso polo negativo e o que tem menos elétrons vai ser o nosso polo positivo, é isso? Professor, e as ligações iônicas, precisa disso? Não. Anote aí, ó, a polaridade é crescente sempre da apolar até a iônica, porque toda ligação iônica ela é polar. Por quê, professor? Porque ela forma íons. Então, toda ligação iônica tem um cátion e tem um ânion, não é isso? Então, tem uma carga positiva e uma carga negativa. Então, de certa forma, ele está produzindo também polos. É isso? Por isso que ele transfere eletricidade. Ele é um bom condutor de eletricidade, na presença de água, né? Em soluções aquosas, por exemplo, os sais, eles são compostos iônicos que na presença de água eles conseguem transferir facilmente eletricidade, porque separa-se os íons. É isso? Então, pessoal, na ligação covalente apolar, a diferença de eletronegatividade sempre vai ser 1. Ou seja, o vetor momento dipolar vai ser, eu falei 1, né? Perdão. Sempre vai ser 0, né? O vetor momento dipolar vai dar igual a 0, ok? Na ligação polar, covalente polar, ele vai estar diferente de 0, acima de 0, certo? Então, sempre que ele for diferente de 0, por mais que seja bem pequenininho, ele vai formar uma polaridade, ok? E na ligação iônica, professor? Então, vai ser sempre maior do que 1,7. Então, na apolar, essa diferença de eletronegatividade vai ser igual a 0. Na ligação covalente polar, vai ser entre 0,1 e 1,7. E na ligação iônica, vai ser maior que 1,7. Pessoal, isso é força. Algumas são forças, né? Os vetores de forças de atração e de repulsão que existe lá na molécula, não é isso? Até porque a gente forma um ponto eletrificado em todo o composto, porque existe os elementos, né, compartilhando elétrons ou então doando e recebendo, e com isso ao redor daqueles compostos, daquele composto todo, daqueles elementos, eu vou ter uma nuvem chamada de nuvem eletrônica, certo? Então por isso que a gente tem que comparar essas polaridades. Então tome nota, toda ligação iônica é polar. Por quê? Porque produz íons, ok? Ligação covalente apolar, vamos começar por ela. Então, quando é que uma ligação é apolar? Professor, quando não forma polos, não é isso? Beleza, galera. Então, a ligação covalente apolar, ela não vai apresentar polos, ou seja, ela tem um momento dipolar igual a 0. Ou seja, esse mizinho aqui, ó, a letrinha denominada mi. O mi, o vetor, momento dipolar, é igual a 0, certo? Vai ocorrer quando dois átomos iguais se ligam. Então, professor, então a molécula só vai ser apolar quando for dois átomos iguais? Não estou dizendo isso, né? Mas sempre que for dois átomos iguais, a ligação covalente é apolar, ok? Mas, por exemplo, se eu tiver uma molécula CO2, ela é uma molécula polar ou apolar? Ela é uma molécula apolar. Ela tem carbono, oxigênio, porém as ligações dela não são ligações apolares, né? Elas são ligações polares. Professor, então quer dizer que pode ter ligação polar dentro de uma molécula apolar? Pode, contanto que uma ligação anule a outra. Quando eu fizer a diferença da eletronegatividade, vai dar um momento dipolar igual a 0, certo? Dando um momento dipolar igual a 0, eu vou ter uma molécula apolar, ok?
Então a gente tem que sempre ver esse vetor, né? Ah, professor, você está falando de química ou de física? Não, a gente está falando de química, né? Não estou falando de elétrons dentro de um composto. Então, como é que esses elétrons se comportam, ok? Só mais uma vez aquela filazinha de reatividade para que vocês possam fixar, né? E aí eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho a molécula H2, a molécula de hidrogênio. Se eu pegar o H, ligar o outro H, eu vou ter uma mesma o quê? Uma mesma eletronegatividade. Então a diferença de eletronegatividade vai ser a eletronegatividade de um menos a eletronegatividade do outro. Quando eu fizer uma subtração disso, uma diferença disso, sempre vai dar zero. Se deu zero, a molécula vai ser apolar, certo? Exemplo, Cl2. Um é 3, o outro é 3. 3 menos 3 também dá zero. A molécula é apolar. Pode observar que a nuvem eletrônica ela se torna homogênea, né? Não tem nada maior, não tem nada puxado mais para um lado, né? Eu tenho uma nuvem totalmente homogênea. Vou dar outro exemplo aqui, ó, o oxigênio molecular. A nuvem também se torna homogênea e aí a molécula é apolar. O F2, que é o flúor, né? Aí eu também tenho outra nuvem homogênea, que aí a diferença de eletronegatividade também deu zero. E logo o momento dipolar também dá zero, certo? Então é bom que a gente entenda isso, pessoal, não decorando, mas aprendendo como faz, né? Ah, professor, eu preciso aprender, decorar, né? Memorizar esses valores? Jamais, viu, pessoal? Vocês não precisam disso, não. Vocês precisam apenas entender que quando eu tiver uma molécula que os dois átomos forem iguais, aí eu vou ter uma molécula apolar, porque a diferença de eletronegatividade vai dar igual a zero, né? E o momento dipolar dessa molécula também vai ser zero, ok? Tome nota. Como os átomos são idênticos, eles apresentam a mesma eletronegatividade. Logo, puxam os elétrons na mesma intensidade, ó. Se eu puxo para um lado e puxo para o outro, a intensidade do vetor vai ser a mesma. Vamos dizer que você tivesse um vetorzinho aqui, ó, para cá e outro para cá. Quando eu fizer uma soma de vetores, que vocês estudam lá na física e na matemática, vetores com sentidos contrários e mesmo tamanho, quando eles se somam, eles serão nulos, né? Eles se anulam. Então, quando eles se anularem, o valor vai ser igual a zero. Logo, o meu vetor momento dipolar para todas essas quatro moléculas, ele vai ser um vetor momento dipolar igual a zero. Ok? Espero que vocês estejam entendendo, viu, pessoal? Qualquer coisa, vai nas dúvidas lá no Google Sala de Aula, ou então no meu privado, no WhatsApp, para a gente sanar todas essas dúvidas, ok? Ligação covalente polar. Pronto, a gente falou da apolar, agora vamos falar da polar. Quando for polar, esse momento dipolar não pode ser mais igual a zero. Tem que ser diferente de zero, né? Então aquela história vai estar entre 0,1 e 7, né? Então tem que ser maior que zero e menor ou igual a 7, a 1,7. É isso? Ocorre quando os átomos diferentes se ligam. Professor, então vai ser só com átomos diferentes? Bom, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Se eu pegar dois átomos iguais, eu tenho uma ligação polar. Apolar. Perdão. Eu tenho uma ligação apolar. Se eu fizer uma molécula que tenha três átomos iguais, ela continua sendo apolar, galera? Pensa aí um pouquinho, por exemplo, o ozônio, ele é O3, né? Ele é O3. Vocês acham que o ozônio é uma molécula polar ou apolar? São elementos iguais em uma molécula só. Mas aí veja que eu preciso entender como se comportam os elétrons, né? Por exemplo,
A geometria do ozônio, ela é uma geometria angular, ou seja, ela vai estar formando um ângulo de aproximadamente 104,9 graus, né? Vai formar um ângulozinho aqui, ali. E aquele ângulo, ele vai modificar essa polaridade da molécula, né? Então os vetores não vão se anular, porque eles vão formar um vetor resultante. E esse vetor resultante, ele é diferente de zero. Logo, o ozônio, ele acaba sendo uma molécula polar, certo? Quando o oxigênio, que é é um composto muito semelhante, o O2, ele é apolar, certo? Vamos ver um exemplo aqui de moléculas, de substâncias apolares, certo? Observa aí, HCl, CO e HF. Vamos aqui direitinho, gente. Ácido clorídrico, monóxido de carbono e ácido fluorídrico, certo? Então eu tenho 3 moléculas, onde essas moléculas são formadas por átomos diferentes. 3 moléculas com 2 átomos, onde esses 2 átomos são distintos, né? Aí é uma coisa bem lógica, né? Se eu tenho átomos distintos, é lógico que a diferença de eletronegatividade vai ser maior que zero, né? Vai ser maior que zero. Porque se você pegar aqui, ó, o hidrogênio e o cloro, e você observar na fila de reatividade, o cloro está sendo mais eletronegativo do que o hidrogênio que está lá para trás, né? Então eu vou pegar a eletronegatividade do cloro, que é 3, subtraída a eletronegatividade do hidrogênio, que é 2,1. Então vai dar um valor aí de 0,9. E aí o delta vai ser maior que zero. Se ele for maior que zero, significa que ele está formando polos. Olha outra característica das moléculas polares, que eu acabei de falar nos slides anteriores. Aquele elemento que é mais eletronegativo, ele puxa com maior intensidade os elétrons para o lado dele. Então, como o cloro é mais eletronegativo, os elétrons da nuvem eletrônica estarão localizados mais do lado do cloro. Como no monóxido de carbono, estarão mais do lado do oxigênio. E no ácido fluorídrico, estarão mais do lado do flúor, certo? E aí pode observar que todos estão dando valores de momento dipolar diferente de zero, ou seja, maior do que zero, ok? Quando o vetor momento dipolar, que esse vetorzinho bonitinho aqui, ó, for diferente de zero, a molécula é polar e a ligação também, ok? Tome nota aí. Como os átomos são diferentes, eles apresentam também diferentes eletronegatividades, certo? São coisas básicas, né? Polaridade das moléculas. E aí as moléculas também apresentam polaridade, então a molécula zona, que depende do tipo de ligação e da geometria dela. Acabei de falar isso no slide anterior, quando eu falei do ozônio. Então, dependendo da geometria, a molécula pode ser polar ou não, ok? Então, uma molécula polar apresenta polos devido à sua distribuição desigual de elétrons, né? Formando um campo elétron ali e uma força de atração para um lado maior do que para o outro, ok? Vamos dar aqui um exemplo bem genérico. Quando a molécula é apolar, ela não consegue formar polos bem definidos, ou seja, polo positivo e um polo negativo. Ela acaba, como ela não tem uma ação de um campo elétrico, essas moléculas não vão se dispor de maneira organizada, elas se dispõem ao acaso. Já nas moléculas polares, essa disposição ela não é ao acaso, ela é uma disposição
bem organizada, certo? Eu vou ter cargas negativas de um lado e cargas positivas do outro, sendo que o positivo se liga ao negativo e o negativo se liga ao positivo. Isso é uma coisa também meio tranquila, né? Quando a gente estuda eletricidade, a gente aprende que é assim que acontece, ok? Vamos começar aqui na polaridade das moléculas, falando sobre moléculas apolares. Quando é que uma molécula vai ser apolar? Coloco mais uma vez para vocês aqui a filazinha de reatividade, para que vocês possam memorizar. E aí, galera, para as moléculas serem consideradas apolares, elas têm que ter um vetor momento dipolar igual a zero. É igual a ligação, professor? Do mesmo jeitinho, ok? Então, uma molécula sempre será apolar quando ela respeitar dois fatores. Um, quando todas suas ligações forem apolares. Aí fica a coisa bem lógica, né? Se todas as ligações são apolares, obrigatoriamente a molécula tem que ser apolar, certo? E o segundo ponto é quando o somatório dos momentos dipolares for igual a zero. Então, se o momento dipolar da molécula for igual a zero, a molécula também vai ser apolar, ok? Exemplos aí, tem o H2, Cl2 e O2. Esses, professor, ligações iguais, ligações semelhantes. Todas as ligações aí são apolares. Se todas as ligações são apolares, todas essas moléculas serão moléculas também apolares, né? Então, H2, Cl2, O2, N2, F2, Br2, todos esses elementos que eu acabei de falar, ligados uns aos outros, formando moléculas, eles vão ser considerados apolares, certo? Um exemplo aqui de moléculas apolares que têm átomos diferentes, né? Vamos pegar aqui o BF3, que é o trifluoreto de boro. Eu tenho o boro no centro, que é o meu átomo central, e tenho 3 átomos de flúor ligados entre si através daquelas ligações covalentes que nós falamos na aula passada. E aí, galera, vê só, o que a gente tem que observar? É o vetor momento dipolar. Então, o somatório desses 3 vetores, ó, eu tenho um vetor momento dipolar, 2, 3. Edinho, me explique por que as setinhas estão indo para o flúor. Vamos lá. O flúor é o elemento mais eletronegativo que existe na natureza. O boro está lá mais para trás. Veja que ele não está nessa fila de reatividade, galera, mas está na cara. Se tem flúor, o flúor é o elemento mais eletronegativo. Logo, o boro vai ser menos eletronegativo do que o flúor aí na molécula. E aí, esses flúor vão puxar para eles com maior intensidade os elétrons, trazendo para esse ponto a nuvem eletrônica. Aí vocês dizem, ô professor, mas aí o flúor puxa para um lado, o outro puxa para o outro e o outro puxa para o outro. Veja que para baixo eu tenho 2 vetores, para cima eu tenho um vetor. Quando eu somo esse vetor com esse, eu vou ter esse daqui, certo? Eu vou ter esse vetor resultante. E aí, esse vetor aqui vai ter a mesma intensidade desse vetor que está para cima. E está em sentido contrário um do outro. Quando eu somar esse com esse, o vetor momento dipolar vai ser igual a zero. Sempre que a molécula apresentar o seu momento dipolar igual a zero, ela vai ser dita apolar. Ok? Vamos para outro exemplo. CO2, dióxido de carbono. Olha só o CO2 como ele é bem interessante, pessoal. O CO2, por sua vez aí, ele tem ligações polares, só que a molécula ela é apolar.
Mas, professor, como é que isso pode acontecer? Veja, eu tenho na molécula um carbono como meu átomo central e os oxigênios ao lado. É isso? Então eu tenho o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Como é que você sabe disso, professor? Está aqui, ó. Oxigênio mais eletronegativo do que quem? Que o carbono. Então o oxigênio vai puxar mais. Isso não quer dizer que o carbono não puxe, viu? Ele puxa também, só que puxa com uma menor intensidade. Então eu vou ter um vetor momento dipolar puxando aqui para o oxigênio, outro vetor momento dipolar puxando para o outro oxigênio na mesma intensidade de sentidos contrários. Então se eu tenho mesma intensidade de sentidos contrários, esse vetor menos esse vai dar igual a zero. Então meu momento dipolar também vai ser zero. Quando o momento dipolar for zero, a molécula é apolar. Aí, professor, então fala das ligações. Eu tenho essa ligação, essas duas, e essas duas aqui. Se eu pegar, pessoal, isolar só o C com o O, eu vou ter uma diferença de eletronegatividade. Ou seja, o C puxa para um lado, o oxigênio puxa para o outro. Só que o oxigênio puxa com intensidade maior. Então, quando eu fizer uma somatória aí do oxigênio com carbono, vai dar um momento dipolar diferente de zero. Certo? Como deu um momento dipolar diferente de zero, a ligação ela é polar. E aí do outro lado, como é idêntico, é a mesma historinha, né? As ligações aí também são polares. Porém, ligação polar de um lado do outro com um momento dipolar igual a zero na molécula, o somatório vai dar zero, né? E aí, como o somatório deu zero, a molécula é apolar, mesmo ela tendo ligações o quê? Polares, certo? E o BF3 também, professor, se você observar, também vai ser as ligações polares, não é isso? Sim, né? Que existe uma diferença de eletronegatividade, ok? Vamos a um exemplo que é uma exceção da regra, né? Que é o BeH2, que é o hidreto de berílio. O hidreto de berílio, galera, teoricamente, na regra lá das ligações, era para a ligação do hidreto de berílio ser uma ligação iônica, né? Que é metal com hidrogênio. Porém, como ela é uma exceção à regra, ela realiza ligações covalentes, certo? E aí uma ligação covalente para um lado, uma ligação para o outro, um vetor momento dipolar para um lado, um vetor momento dipolar para o outro, com uma grande intensidade aí, ó. Então, o berílio, e aí eu vou ter o quê? Uma diferença de polaridade aí, um momento dipolar igual a zero, porque vai se anular, é isso? Então essa molécula também é apolar, ok? Vamos aí para as moléculas polares agora. Então quando é que a molécula vai ser polar? Coloco mais uma vez a filazinha de reatividade para que vocês comecem a memorizá-la, certo? Elas precisam apresentar um momento dipolar diferente de zero, certo? Então lá nas apolares tem que ser igual a zero. Aqui tem que ser diferente de zero. Assim, professor, então tem que ser, pode ser menor que zero? Não, tem que ser maior que zero. Diferente de zero, só que maior, ok? Entre 0,1 e 1,7. Bom, 4 exemplos aí para a gente dar uma treinada, né? Então eu tenho o ácido fluorídrico, que eu falei lá atrás para vocês, que ele era polar, né? Que a ligação dele é polar. Se a ligação dele é polar, ele também é polar, né? Então o flúor puxa mais do que o hidrogênio e o momento dipolar vai ser diferente de zero, vai ser 1,91. Logo essa molécula vai ser polar. A molécula da água, né? A molécula da água, como ela tem uma estrutura angular, galera, ela não vai se anular os seus vetores. Ela vai fazer assim, ó, um vetor para cá, um vetor para cá, e aqui no meio tem um vetor somatório, né? O vetor, a somatória dos vetores, que é o meu vetor resultante.
E aí esse vetor resultante, ele dá um valor de 1,84, ou seja, diferente de zero. Não é isso? Aí eu tenho aqui ó, o NH3, que é a amônia. A amônia também tem uma geometria bem diferente, né? Essa geometria da amônia, a gente já falou de geometria aí para trás, né? A geometria da amônia, ela é uma geometria o quê? É uma geometria piramidal, né? Essa geometria piramidal, ela permite que eu tenha um vetor somatório, um vetor resultante para cima aqui, né? E aí esse vetor resultante, ele não está anulando nada aqui. Então, como não há como a gente não consegue anular os vetores, então a nossa molécula também vai ser polar, porque o momento de polar vai ser maior que zero, né? Eu tenho aqui, pessoal, o HCCl3, né? Que é o tricloreto de etano, né? Tricloroetano, pode ser chamado também. Então, o tricloreto de etano, ou então tricloreto de metila, ou então o triclorometano, né? Na verdade é o triclorometano, ele é um composto orgânico, né? Porém, ele é polar porque ele tem 3 cloros e um hidrogênio ligado ao carbono. Aí eu pergunto para você, o CH4, o CH4zinho lá, você acha que ele é polar ou apolar, né? Nosso amiguinho lá, o metano. Nós temos o metano, que é o CH e 3 Hs para baixo. Aqui eu tenho o triclorometano, porém isso aqui é 3 cloros, um carbono e um hidrogênio. Ou então tricloreto de metila, né? E aí eu tenho o metano puramente, que é o CH4. Já o CH4, suponhamos que aqui fosse, ao invés desses cloros, fosse hidrogênios. Eu ia ter um vetor resultante aí diferente de zero? Não. Com o metano, o vetor resultante seria igual a zero. Então a molécula do metano, ela é uma molécula apolar, certo? Anota isso, porque o metano ele é muito explorado aí nas provas. Forças intermoleculares. Aí você diz assim, e o que danado é isso, professor? Forças intermoleculares, então, são atrações eletrostáticas que existem entre as moléculas que compõem as substâncias. Puxa, agora eu buguei, professor, eu tô doido aqui. É assim, galera, ó. Suponha que você tem um copo com água, um copinho cheio de água. Você acha que ali só tem uma molécula de água? Não. Ele tem inúmeras moléculas de água. São inúmeras moléculas de água que estão interagindo entre si. Mas estão interagindo como? Através das interações intermoleculares, ou seja, molécula a molécula. Isso não é chamado de ligação, viu? Isso é interação, ok? Então as forças intermoleculares, elas mantêm essas moléculas unidas, formando o quê? As substâncias, ok? São elas que determinam as mudanças do estado físico, ou seja, quanto mais intensa for essas forças intermoleculares, mais difícil é da molécula passar do estado líquido para o estado gasoso, certo? Por quê? Porque a volatilidade, ela não vai ser uma alta volatilidade quando for muito intensa, vai ser baixa essa volatilidade. Professor, e o que é volatilidade? É a capacidade que uma molécula tem de se desprender, passar do seu estado líquido para o estado gasoso, ok? São 3 tipos, basicamente, viu? São 3 tipos, basicamente. Porém, o Enem explora 5. Se professor, pô, então fale, né? Eu tenho aí, os livros mostram as forças de Van der Waals, que também são chamadas de dispersões de London, o dipolo-dipolo,
ou também é chamado de dipolo permanente, e as pontes de hidrogênio, ou então as interações de hidrogênio, certo? Aí eu já vi livro colocando ligações de hidrogênio. Galera, não é ligação, isso é interação, é força, é interação molécula a molécula. Quando é ligação, tem que ter uma junção. Aqui não tem junção, aqui tem um contato. É como se eu chegasse próximo de minha esposa e a gente começasse a conversar, né? É como se você chegasse perto do seu irmão e começasse a conversar. Isso é uma interação. Vocês estão interagindo, mas não estão ligados, ok? Bom, vamos dar um exemplo clássicozão aí. Eu tenho água e éter. A gente conhece essas duas substâncias. Você deixar água e éter em cima de uma mesa, em cima de um birô, em algum lugar, né? Uma temperatura ambiente normal. Com o tempo, você deixar passar um tempinho lá, você vai observar que a água, ela baixou de nível. Só que ela não baixou muito não, viu? Porém o éter, o nível baixou bastante. Esse professor, é porque houve uma troca. Não. Pessoal, galera, aqui tem tudo a ver com a volatilidade. Esse professor, então, é porque o éter ele se evapora mais fácil, ele vai embora mais fácil. Aí você começa a entender da história. Você diz, não é que ele evapora, ele volatiliza, né? Fica mais bonito se a gente disser volatilizou, né? Ou seja, passou do estado líquido para o estado gasoso. Como isso foi possível? Porque as forças intermoleculares da água são forças mais intensas e as do éter são forças menos intensas. Pessoal, a nível de primeiro ano nós vamos falar isso. No segundo ano nós vamos aprofundar mais, certo? Eu vou falar para vocês coisas mais aprofundadas em relação a isso, certo? Então, quanto menos intensas forem essas forças intermoleculares, mais volátil será o composto. Então, no caso, a água tem força intermolecular mais intensa e logo ela é menos volátil, certo? O éter tem forças intermoleculares menos intensas, logo ele é mais volátil, ok? Vamos começar aí pela força de Van der Waals, ou dispersões de Londres. Ele sempre, mas sempre, viu, professor? É isso sempre mesmo, sempre ocorre entre moléculas apolares. Por exemplo, se eu pegar gasolina, que é o isoctano, ele forma um líquido que, se você observar, ele é muito volátil, né? É tanto que quando você está colocando gasolina numa moto ou num carro, você consegue observar a volatilização da gasolina de maneira muito rápida. Por quê, professor, aquilo ali? Porque as interações intermoleculares, ou seja, molécula a molécula, são interações muito fracas. São denominadas forças de Van der Waals ou forças dispersões de London, certo? Por exemplo, eu tenho uma molécula apolar com outra molécula apolar, gasolina e gasolina. Professor, duas gasolinas? Sim, tem inúmeras. Vou pegar só duas. Elas não têm polo. Naturalmente. É da natureza dessa molécula não ter polo. Certo? Porém, em um pequeno momento, em um milésimo de segundo, ela consegue fazer isso aí, ó. Ela consegue instantaneamente se aproximar de outra molécula e formar um polo em questões de milésimos de segundo. Ou seja, existe uma interação? Existe sim. Só que uma interação bem fraquinha, porque ela fica se fazendo e se desfazendo muito rápido. E aí, em alguns livros, vocês vão ver que ele diz que é o dipolo induzido instantâneo, ou então dipolo instantâneo, certo? Quando fala induzido instantâneo, a gente fala aí nas forças de Van der Waals. Para mim, tudo é uma coisa só. Porém, se for dispersões de London, é instantâneo. Ok?
elas são as interações mais fracas existentes, certo? Trazem para a molécula uma característica de baixos pontos de fusão e de ebulição e deixam as moléculas mais voláteis, ok? Exemplos aí, toda molécula simples, todo composto simples vai fazer esse tipo de interação. E todos os compostos orgânicos do tipo hidrocarbonetos, certo? Todos os hidrocarbonetos que são derivados, a maioria derivados do petróleo, né? Eles têm uma característica de ser apolar, né? Interações de dipolo ou dipolo permanente, ou seja, o próprio nome já diz, o polo já existe. Ele nunca se desfaz. A molécula naturalmente forma o seu polo. Então, ocorre entre moléculas que são polares. Então, eu tenho, por exemplo, uma molécula de HCl, ácido clorídrico, que ela tem um polo positivo e um polo negativo. Interage com outra molécula de HCl, e aí o polo positivo interagindo com o polo negativo, e assim sucessivamente, certo? Isso é chamado de interações do tipo dipolo-dipolo, certo? O polo positivo de uma molécula se liga ao polo negativo da outra, certo? Aqui tá positivo, positivo, certo? Vocês não levem em consideração porque que seria o polo positivo de uma se ligar ao polo negativo da outra, ok? São cerca de 10 vezes mais fortes do que as dispersões de London. Por isso trazem uma menor volatilidade para a molécula, certo? Então elas são mais fortes e trazem a característica da molécula ser menos volátil. Então quanto mais forte a força intermolecular, menos volátil vai ser a molécula, ok? Exemplo aí, ó. Ácido clorídrico tem um ponto de ebulição de 50,5. Já o H2, a molécula de hidrogênio, ela tem um ponto de ebulição de menos 252,8, né? Então é aquela história. Quanto mais intensa, quanto mais intensa a força, menos volátil a molécula vai ser, certo? Interações do tipo pontes de hidrogênio, que é o nosso terceiro modelo. As pontes de hidrogênio, elas são visíveis em moléculas polares que têm em sua estrutura hidrogênio ligado diretamente a flúor, nitrogênio ou oxigênio. É o famoso H-FON. Toda molécula que tem H-FON faz ponte de hidrogênio, ok? Vamos pegar um exemplo aí do ácido fluorídrico, né? O ácido fluorídrico, um hidrogênio de uma molécula interage com o flúor da outra, e assim sucessivamente. Que tipo de interação é essa? É uma interação do tipo dipolo-dipolo, igual lá ao HCl? Não. Aqui é uma interação do tipo ponte de hidrogênio, certo? Um outro exemplo, o NH3, que é a amônia. A amônia, galerinha, ela tem um polo negativo e um polo positivo. Só que a amônia é uma molécula polar que ela tem o H-FON, né? É o hidrogênio ligado ao nitrogênio. Sempre que o hidrogênio estiver ligado ao flúor, oxigênio e nitrogênio, a interação que ele vai fazer entre as moléculas vai ser pontos de hidrogênio, certo? E a água, que é a nossa molécula mais polar, né? Que ela faz as interações do tipo pontos de hidrogênio. Ela tem o H-FON também, que é o H ligado ao O, ok? Professor, então quer dizer que se eu encontrar diretamente um H ligado ao O, ele vai fazer H-FON? Tem algumas nos compostos orgânicos que fazem, em alguns pontos de hidrogênio. Isso não quer dizer que a molécula é 100% polar, tá entendendo? Ela tem aquela polaridade naquele ponto e a cauda zona lá acaba diminuindo essa polaridade. Forças intermoleculares e o ponto de ebulição. Então, para uma molécula se volatilizar, é necessário que as interações sejam rompidas. Então, para se romper, é muito mais fácil romper quando a molécula tem uma interação fraca. Então, se ela tem uma fraca interação, o ponto de ebulição vai ser pequeno, né? Então, não vou precisar de tanta energia jogada na molécula para fazer ela se transformar em gasosa. É isso?
Então, dois fatores conseguem interferir no ponto de ebulição. Um é o tipo de interação intermolecular, que aí a ordem crescente é assim, ó, o dipolo induzido, o dipolo instantâneo, é menor do que o dipolo, que é menor do que a ponta de hidrogênio, certo? Essa é a ordem crescente das interações, da intensidade de interação. À medida que aumenta a intensidade de interação, aumenta também o ponto de ebulição, certo? Isso é uma coisa bem lógica. Então, quanto mais agarrada a molécula tiver com a outra, mais energia ela precisa receber para se desprender, né? E o tamanho da molécula, ou seja, quanto maior for a massa molar de uma molécula, maior será o seu ponto de ebulição, ok? Então, se eu pegar o CH4 e depois o CH3 e o CH3, né? Eu tenho aqui, ó, metano, etano, propano, butano, pentano e o hexano. Eu estou aumentando aqui, galera, a massa, né? Como eu estou aumentando a massa molar, eu estou aumentando a densidade da molécula e, consequentemente, a temperatura de ebulição, ok? Aqui eu vou para os que fazem pontos de hidrogênio, vamos para os álcools, né? Eu tenho metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol e hexanol. E aí, à medida que vai aumentando a cadeia, vai aumentando também a dificuldade de volatilizar. É isso? Então eu preciso de mais temperatura, mais energia. Ok? Forças intermoleculares e solubilidade. É aquela história. O tipo de interação, ele influencia diretamente na solubilidade das substâncias covalentes. Aí segue uma regra. É o semelhante dissolve semelhante. Como assim, professor? Polar só consegue dissolver polar. Ok? E apolar dissolve apolar. Essa é a regra geral, né? É tanto se você pegar álcool e água, misturar os dois, você vai ter uma mistura homogênea, porque eles acabam formando uma solução, não é isso? E aí, pessoal, isso aconteceu por quê? Porque tanto a água é polar, quanto o etanol, né? O álcool etanol é polar. Mas se eu pegar água e óleo, se mistura? Não. Por que não se mistura? Porque a água e o óleo, eles não têm a capacidade de interagir, né? Porque um é polar e o outro é apolar. Eu tenho o óleo, que é apolar, e a água, que é polar. Quando eu tento misturar, não consigo. Aí vem uma dúvida. Professor, então por que que o etanol consegue se misturar com a gasolina? Se o etanol é polar e a gasolina é apolar. Eita, professor, agora lascou, velho. Eu não entendi, não. Isso aí é uma dúvida que paira no ar. Não tem que pairar nada, viu, pessoal? Vê só. O etanol, ele é polar, mas ele não é 100% aquele polar, né? Ele tem uma partezinha, uma caudazinha aqui, ó, que é esse CH2CH3, que é considerado apolar. Então, a molécula do etanol, ele tem uma parte polar, que é a hidroxila, e uma parte apolar, que é o radicalzinho alquila aqui, certo? E aí, esse pedacinho aqui consegue se ligar facilmente à gasolina. Por isso que você consegue adicionar álcool na gasolina para fazer uma mistura, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Agradeço a atenção de todos vocês. Queria dizer que é um prazer a gente estar finalizando esse assunto. Espero vocês na nossa revisão. Que Deus abençoe todos e até uma próxima.